Deus trabalha a partir do casamento e não foi como o mundo ensinou. Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar mais uma palavra com vocês, sim, para nossa edificação pessoal e para que Cristo venha ser gerado em nós, na área específica sentimental, qual o Senhor tem me chamado aqui para ministrar a todos que têm sede e fome de Deus, na justiça, na reta justiça. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. A sabedoria procedente do Espírito. Na verdade, entre os perfeitos falamos a sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, não permita empobrecer a Tua palavra, Pai, que ela venha ser rica e eficaz a cada ouvinte, Senhor. Ó Deus, somente o Teu Espírito Santo venha ministrar. Ó Senhor, nada temos e nada podemos fazer. Somos ensinados pela Tua palavra. Ó Senhor, que caia por terra todo empecilho das trevas neste momento. Todo espírito de engano eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade, Pai. Faça essa obra, Pai. Aleluias, que poucos deram crédito. Sim, Pai. Uma área esquecida, Pai, nesses últimos dias. Mas que o Senhor tem levantado os Teus pequeninos para pregoar a justiça, o ano aceitável ao Senhor, que Tu receba glória e louvor agora e para sempre. Amém. Queridos, eu quero que vocês gravem esse versículo aí, que no verso 10, parte B. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Verso 11, pois dos homens, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão pelo Espírito de Deus. E no verso 9, inicia, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o Espírito Santo me disse claramente que isso diz respeito ao casamento. Amém? Queridos, quando Deus me deu uma palavra sobre matrimônio, Ele colocou sempre no meu coração que Ele fez o matrimônio. E Ele une pessoas no propósito. Aliás, Ele une propósito, não pessoas. Quando a gente fala pessoas, tem a ver com que a pessoa escolhe, né, vontades que cogita para este mundo. Então é muito sério, quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno, é porque jaz no maligno mesmo. Por isso que a gente tem que aplicar todos os dias Romanos 12, 2, né? Não se conformais com este mundo, mas o que? Renovai a sua mente. Então Deus, Ele trabalha com o matrimônio. Amém? Independente de como esteja o estado do seu cônjuge hoje no mundo espiritual. Se ele está namorando ou ela está namorando, né? Ou já casou, no caso nem é casamento. Ou está com filhos, né? Porque acontece também no encontro e reencontro de almas. Se ele está na prostituição, se ele está na religião, Deus, Ele trabalha com o matrimônio.
e Ele une propósitos eternos. Então, queridos, o Espírito Santo me falou claramente nesse versículo que aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, né? É o que Deus preparou. Ele preparou um matrimônio. É isso que Deus tem para nós. Deus não criou namoro. Ele sempre trabalhou com o matrimônio. Então, o encontro de almas, ele é um propósito de Deus. Amém? Não é espiritismo. Deus une almas. Deus une propósitos. Amém? Porque se você olhar, se você pensar pelas questões do mundo e até dentro da igreja que não tem conhecimento dessa área, você não vai aceitar. Você vai colocar empecilho. Você vai achar que aquela pessoa tem que vir perfeita, porque na teologia não. No ensino desse mundo fala que tem que vir num cavalo branco. Fala que o homem, por exemplo, tem que ser perfeito, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter status, ele tem que ser de Deus, ele tem que ser isso e aquilo. Só que Deus, ele não trabalha dessa forma. Isso é tudo que os olhos viram e ouvidos ouviram. Ouvir o quê? Que tem que ser da igreja, que tem que ser pregador, que tem que ser isso. Deus, ele trabalha, queridos, para aqueles que nele esperam, e é um fim de esperança. Deus, ele trabalha de maneira que o seu coração seja humilde e contrito para receber o que ele tem. Então, muitas vezes o que ele vai nos dar não está pronto. Amém? Eu toda a vida pensei assim, só que depois que eu fui liberta nessa área, eu sei que não virá pronto totalmente, porque quando fala encontro de almas visa a salvação, e temos que entender que essa salvação, ela pode vir muitas vezes por meio da mulher, porque Deus, ele o que? Chamou a mulher para ser mãe de nações, geradora também, né? Existe casos, sim, mas Deus, ele tem chamado esse ministério aqui para serem mulheres corajosas, mulheres fortes, né? Porque nos últimos dias, Joel capítulo 2, 28 ao 32, está escrito que Deus derrama o quê? O Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. E Deus tem chamado mulheres aqui para profetizar a justiça e gerar. Amém? Gerar o quê? Gerar por meio de orações, de jejuns, de busca. Então, amados, é muito sério que Deus, ele não trabalha com aquilo que se vê. O que é aquilo que se vê? Primeiro ponto, o mundo ensina o seguinte, que o mundo ensina que você deve começar por uma amizade, principalmente os ministérios Eu Escolhi Esperar, ministérios de Sara Shiva, ministérios de YouTube, né? No Humor da Maçã, são vários ministérios. Eles dizem que você começa com uma amizade, depois namora por uns 2 anos ou mais anos, vai indo. E depois você casa. É assim que é ensinado. E esse padrão, ele é um padrão do mundo. Porque se Deus fala que ele trabalha com matrimônio, é aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Então é o contrário. Você não vai conhecer primeiro, porque aí está escrito que lemos. Aquilo que olhos humanos não conheceu, aquilo que ouvidos humanos não conheceu, aquilo que o Espírito do homem não conhece. É aquilo que o Espírito de Deus conhece. Quem conhece a mente de Deus? Ninguém. O Espírito de Deus revela aquilo que ele quer revelar. Não penetrou no coração do homem esse entendimento, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Porque temos a mente de Cristo. Então, amados, o mundo conhece primeiro. Como é que é no mundo? As pessoas têm uma amizade, namoram e a maioria faz sexo antes do casamento, até dentro da igreja, porque é prostituição. Só que Deus, ele criou o homem e a mulher para o quê? Se atraírem também. Então, não brinque com a carne. Namoro leva a brincar com a carne. Eu falo do mundo. Mas chega um momento que ambos terão desejos. E desejos não podem ser
ficarem contidos ali. Você, com o Espírito Santo, feito nova criatura, você não fica tão aprisionado nos seus desejos. Você não fica aprisionado nos desejos da carne. Na verdade, Deus, ele te santifica, na verdade. A palavra santifica. Então, amados, muitas pessoas, elas ficam presas no mundo espiritual, na lascívia, em algum pecado. Por isso que Deus, ele sempre visou aquilo que é bom para nós. Amém? Não tem a ver com aquilo que você conheceu. Tem a ver com aquilo que a mente do Senhor conheceu. Amém? É o contrário. Deus, ele une propósitos. Não tem a ver, eu tenho que ficar anos conhecendo a pessoa. Você está fazendo pela força do braço. Deus, ele fala que ele vai criar um caminho no deserto. Isaías 43. Não é conhecer, porque Deus fala no livro dele. Ele é que conhece, ele é que sabe o seu interior, ele é que esquadrinha o seu coração. Ele sabe o melhor para a sua vida. Amém? Deus é um Deus do de repente. Ele abriu o mar para o povo passar. Deus guiou aquele povo e saiu do Egito. Israel guiou aquele povo até o quê? Até o Mar Vermelho. E Deus abriu aquele mar. Como? Com o poder dele. Amém? Então, Deus, ele faz duas almas para um propósito. E ele o quê? Pode colocar um amor de alma em ambos e unir esse amor. Porque para Deus nada é impossível. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso que Deus, ele trabalha com o matrimônio. Amém? A bênção começa no matrimônio, não começa no namoro e nem na amizade. Porque isso é carne. Isso não é espírito. Isso não é do espírito, porque acabamos de ler que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem carnal que vive o encontro de pele, ele não pode compreender essas coisas, porque precisa da libertação. Então, principalmente mulheres que às vezes, Deus, ele mostra o amado da alma, ou a amada, quando que muita busca, ele mostra. Só que os seus olhos estão vendo como é que o amado da minha alma, ou amado da minha alma, mulher, homem, como este amor, esse amado ou essa amada está com outro, mas eles casaram. Se ainda está namorando ou noivo, Deus não está ali ainda. Aliás, você vai o quê? Ver aquilo e vai entregar para Deus. E Deus vai te responder. Porque se não casaram e ainda estão noivos, amados, se ainda não casaram e ainda estão namorando, não foi Deus que fez. Deus ainda não cumpriu, consumou. O que é consumar ali o propósito? É quando ambos se casam e Deus confirma. Amém? Deus confirma o que? O matrimônio. Esse matrimônio não é confirmado com aquilo que você coloca as mãos. O que é colocar as mãos? Você iniciar namoro e amizade e ficar anos ali. Deus não está nisso. Porque Deus tem pressa de formar famílias, casamentos. Então, o que acontece na espera? Deus, ele forja, ele te capacita para viver. Porque primeiro você é experimentado no processo, para depois viver você é experimentado no processo, você é levado ao propósito para viver a vontade de Deus na terra, que é a construção do lar, família. Amém? Então, a bênção, no caso, o trabalhar de Deus, ele vem depois do matrimônio.
Porque o que ele instituiu foi isso. O que Deus preparou foi isso. Por isso que nós não podemos levar em consideração aquilo que você vê hoje. O estado desse homem hoje, exemplo, né? Eu falo mulher, né? Para mulheres principalmente. Então hoje você não pode se desanimar, você não pode se entristecer se você está vendo um homem que Deus te mostrou que ele não está ainda nos caminhos do Senhor. Você não pode se entristecer com esse homem que ainda não conheceu a verdade, porque Deus te chamou para salvar, para gerar Arabá, Sorá, Xerelaná, Cristo nele. Então, você pode pensar, como é que eu vou casar com uma pessoa assim, se na igreja toda a vida foi ensinado que eu tenho que casar com um ministro, eu tenho que casar com uma pessoa já crente. Porque isso desafia o quê? Até a religião. Porque a maioria dos pastores, queridos, eu digo, a massa não quer ter guerra, não quer viver batalha espiritual, porque isso vai comprar uma batalha espiritual contra o inferno. Então, o encontro de almas, ela visa uma guerra contra o inferno. Amém? Todos os dias da sua vida. Todos os dias, até que Cristo volte. Amém? Porque no mundo espiritual, para tomarmos posse de algo, temos que vencer guerras. Agora, a maioria dos namoros estão em pecado, porque Deus não nos chamou para ficar perdendo tempo com as coisas desse mundo. Ele nos chamou para viver propósitos eternos. Por isso que ele vai unir propósitos, né? Repetindo, ele vai trabalhar a partir do matrimônio. Porque antes disso, você está sendo experimentado no processo. Porque Deus já planejou como seria esse casamento. Deus já planejou como será esse encontro, ou mulheres que já tiveram um encontro e vai reencontrar, porque às vezes o reencontro é por causa da falta de entendimento, né? Encontrou, mas algum momento se separaram por causa de uma guerra espiritual, né? Um ataque de Lilith, Sucumbo, Exu, Lúcifer, eu já vi no mundo espiritual. Exu Lúcifer está repreendido em nome de Jesus. Mas é um homem que aparece nos sonhos principalmente com cartola. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, queridos, eu já vi também, presenciei Lilith até no análise aqui da noiva cadáver. Então, aparece, eu já vi 4 potestades. Então, eu estou falando daquilo que eu tive experiência em sonho. Amém? Então, são seres, são potestades no mundo espiritual que temos que guerrear. Por isso que eu venho trazer esse assunto aqui. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, eu postei na enquete ali, né? Tem pessoas que respondem que começam com a amizade. Queridos, podem até começar com a amizade. Aliás, tem que haver uma amizade. Só que quando Salomão, ele se refere a Sulamita, no matrimônio, ele fala no matrimônio que a amiga dele, irmã dele, a amada dele, está em Cantares capítulo 5. Então, Salomão, ele já se refere àqueles elogios à sua esposa. Então, o inimigo, ele usa a estratégia de o quê? Você tomar aquilo que é do matrimônio para o namoro. Só que Deus, ele já deixou claro que ele vai trabalhar a partir do casamento. Queridos, eu espero que essa explicação abra o entendimento de vocês. Não se deixe levar com aquilo que você está vendo agora. Apenas confie no Senhor. Continue orando pela pessoa que Deus colocou na sua vida para orar, ou que Ele te mostrou. Ore sem cessar, porque o Espírito Santo vai determinar o tempo e até quando você vai orar por essa pessoa. Porque Deus, ele sempre vai mostrar. Ele coloca o desejo no coração. Ele mostra, amém? Quando você está no propósito, quando você está vivendo a vontade perfeita dele. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. E quem não é inscrito, se inscreva no canal.